Deus, eu garanto para vocês, ele nunca está do lado do balcão que inflige o mal. Pô, teve uma tragédia essa semana, gente, na Turquia. Mais de 6 mil mortos. Né? Deus não podia ter evitado um terremoto. Deus ele pode absolutamente tudo porque ele é o Todo-Poderoso. Só que Deus, quando cria o homem lá atrás, ele cria igual a ele. Ele não criou como anjo. Ele criou como um ser igual a ele, com poder de decisão e escolha. Se ele colocasse lá, ele faz para Adão, Adão, tem 10 mil árvores aqui que você não toca, tá? Adão tinha o planeta para se contentar. Deus falou assim, ó, tem uma. Se não tivesse aquela uma árvore, Davi nunca tinha liberdade. Porque tudo era certo. Tudo que ele fizesse era certo. Ele tinha uma opção. Então essa liberdade de escolha Deus dá pra gente. Vamos lá. Vamos olhar a história de Mefibosete. Mefibosete esteve nesse mundo que a gente está hoje, onde todas as coisas estão afetadas pela morte. Nós estamos no mundo caído, gente. Nós não estamos no Jardim do Éden. Nós não estamos com um ecossistema perfeito. A gente está no mundo caído. A gente não tem o organismo que Adão tinha. Nós estamos sujeitos a doenças, vírus, bactérias, radiação, o que for. Então a gente está nessa lama, vá? Está nessa lama. Por escolha do homem. Deus fez um plano de resgatar a criação. Para quem? Para aquele que crê em Jesus, que não precisa fazer nada. É consentir. Fala assim, ó, paguei o preço, você quer? Consinto, quero. Isso eu creio. Pô, todo mundo é beneficiado por Deus? Lembra que a gente falou da mulher com hemorragia? Todas as mulheres naquela sociedade foram curadas, que tinha algum problema no útero. Foram todas as mulheres curadas? E por que ela foi? O justo viverá pela fé. Ela creu que Jesus podia curá-la. Então, Jesus ele está desse lado do balcão despendendo coisas para aquele que crê. Pô, mas Mefibosete com 5 anos, ele teve uma criada, ele teve parentes, não era o pai dele morreu na guerra, mas teve alguém que falou assim, não, Saul não presta, olha que coisa triste, olha que casa que ele estava, né, que fez acontecer isso com ele. Mas mesmo que aquela casa, não querendo ouvir a verdade, tapando os ouvidos, Davi foi lá e Deus foi lá e resgatou esse homem. Então se fosse culpa de Deus, desse menino ter ficado aleijado, todas as coisas ruins que acontecem na vida desde então, desde o início, é culpa de Deus, mas não é a culpa de Deus. E a prova cabal que Deus não faz isso é que ele deu o filho dele para morrer. Domingo a gente falou um pouco sobre o que Jesus passou, a vergonha que Jesus passou. Ninguém passou uma vergonha como ele passou. Tudo que a gente falou no domingo, que a gente assistiu no filme A Paixão de Cristo, que a gente lê aqui como cena, isso é o que está aos nossos olhos. Tem algo que aconteceu com Jesus que não está aos nossos olhos. Quer ver? Onde que é o lugar de se pagar pecados? No inferno. O inferno é o lugar para aquele que tem pecados pagar os seus pecados. É o único lugar para se pagar pecados. Meio-dia na cruz, Jesus, ele abaixa a cabeça ali e fica em silêncio. Por 3 horas. Meio-dia, virou noite. Aquele guarda romano que estava ali, ele que estava acostumado, centenas e centenas de crucificações, depois que ele vê aquilo, ele tira o capacete e fala assim, verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. O que está acontecendo ali, ele nunca viu antes. Pô, ficou noite. Aí, 3 horas da tarde, Jesus fala 2 coisas. Está consumado. Pai, a ti eu entrego o meu espírito. Ninguém matou Jesus, ele rendeu o espírito. Fala para mim, o que aconteceu nessas 3 horas? A Bíblia diz que ele pagou os nossos pecados. O primeiro a entrar no inferno foi Jesus. 3 horas no nosso relógio, para Deus não tem relógio. 3 horas no nosso relógio foi toda a eternidade que Jesus ficou no inferno, pagando pelos nossos pecados. Nem o diabo foi para o inferno ainda. Ele vai. Mas Jesus inaugurou. Isso foi o que Deus fez com o Filho dele. Quando Jesus fala assim, Deus meu, por que me desamparaste?
Não é uma força de expressão, ele falou 2 vezes. Ele está dizendo o seguinte: Deus meu, Pai, Deus meu, Espírito Santo, por que vocês viraram as costas para mim? Porque naquela hora, Deus estava julgando o filho. Deus teve que julgar o filho. Então, uma prova de amor é Deus oferecer o seu filho. Então, Rogério, eu não sei se eu consigo te responder isso, mas por que ele ficou aqueles anos todos? Ficou porque ele teve o azar de estar numa casa que falou bobagem, pensou bobagem, e ele ficou nas consequências naturais desse mundo aqui, piorando a coisa, mas Deus foi lá, através de Davi, buscá-lo naquele fim de mundo, Lodebar, para restaurar, e restaurou a vida dele. Então a gente tem essa mesma possibilidade. Falei na semana passada, Isaías 61. Deus, ele odeia o mal e ele ama a justiça, ele ama a ordem. Quando a gente quer a ordem dele, ele vem aqui, espera aí, eu implanto, eu faço isso.